Olá, meus amigos, boa tarde. Entrando aqui pontualmente para a gente. Opa! Entrando aqui pontualmente às 16 horas para a gente começar essa live. E o assunto de hoje é PJE Calc com o professor Rodrigo Infante. Deixa eu até separar meu material aí. Amigos, vamos entrando, vamos chegando, que o assunto hoje é super interessante. A gente vai tirar todas essas dúvidas aí que estão assolando aí sobre o PJE Calc, tá bom? Sobre o PJE Calc, a gente vai saber se é um sistema, se é uma calculadora, se é fácil de usar, se é difícil de usar, como é que funciona esse negócio de PJE Calc, se eu vou precisar aprender a usar, se eu vou poder contratar alguém. É muita dúvida, eu já recebi algumas dúvidas aqui no meu Instagram, mas vocês podem fazer pergunta, porque essa aqui é a semana que tá, é a live que está dando abertura à Semana dos Especialistas. O objetivo é trazer um especialista de cada área e assuntos especializados para que a gente possa debater. Eu acho que é uma oportunidade muito grande para quem está assistindo, para quem é aluno, para quem já está advogando há pouco tempo, há muito tempo, você ficar cara a cara com o especialista no momento onde ele está pronto ali para te responder. Então esse momento aqui é para isso. A gente vai fazer de segunda a sexta-feira, do dia 22 ao dia 26, sempre no mesmo horário, 16 horas aqui. E essas aulas não vão ficar disponíveis logo de imediato aqui nas redes sociais, tá? Por quê? Porque eu quero que vocês venham aqui no ao vivo para a gente começar a fazer essa tratativa, é muito importante. Amanhã a gente tem a Nicole amanhã, acho que é a Nicole amanhã de sustentação oral. Hoje com o Rodrigo do PJE Calc, que a gente ainda tem direito criminal, como começar a advogar na área criminal. Eu tenho aqui 2 grupos de WhatsApp, onde eu vou colocando essas informações diárias. Então, quem ainda não entrou, quem tem vontade de ter mais informações sobre áreas, nicho, especialização, eu mando essas informações praticamente diariamente lá. São os 2 grupos do WhatsApp, tá? É o grupo do Cafeinados no WhatsApp, o grupo de aulas, que são as aulas live. Basta entrar lá na biografia do meu Instagram, onde tem perto da fotinha, tem um link em azul. Entrando lá, você entra direto no grupo do WhatsApp. Ele tem limite de vagas, né? O grupo do WhatsApp, então tem poucas vagas, mas ainda está aí aberto. E tem o Telegram, o canal do Cafeinados lá no Telegram. Esse material vai todo para lá. Vai com os PDFs, vai com arquivos antigos. O Instagram tem isso de bom, porque você entrando hoje, você pega o material desde o primeiro dia, tá bom? Quero agradecer a galera aqui do Cafeína Jurídica Online. Muito obrigado, meninas, aqui pela presença. Eu já vi que a Ana Cláudia entrou, a Adriana Bezerra entrou. Quem mais que tá aqui? Diga um oi aqui, quem tiver aqui do Cafeína Jurídica Online. É um projeto que eu amo, é o Cafeína Jurídica. E online, então, ele ficou extremamente mais fantástico. A gente está trabalhando duro para alcançar esses objetivos lá dentro do Cafeína Jurídica Online. Um beijão para as meninas que estão aí. Amigos, vou falar mais nada, que eu já quero chamar o Rodrigo. Deixem as perguntas aí afiadas. Olha a Rilene é uma cafeinada também da turma do presencial. Doutora Ana Cláudia Vieira Alves, guerreira. Essa é guerreira, minha gente. Advogando diretamente lá da Ilha Encantada, Parintins. Emanuele, opa, que hoje está todo mundo aqui. Grande Valquíria de Jesus. Gente, muito obrigado pela presença. Deixa eu chamar logo o Rodrigo, que eu já estou aqui com tanta pergunta. Dá tempo de vocês perguntarem, tá? Grande Alice Siqueira, minha amiga, gratidão. Olha o doutor Paulo. Hoje está muito boa essa equipe aqui. Seja bem-vindo, meu amigo Rodrigo Infante. Deixa eu ver se ele... E aí, minha amiga Aline? Peraí, que está congelado aqui. Você... Opa, ouvi agora. Fale de novo aí. Tá ouvindo? O som tá, mas a tua imagem tá congelada. Tá rodando aí. Pra mim tá normal aqui. Eu vou desconectar, então eu vou conectar de novo. Vai. Só pra ver, Tá? Vamos lá, manda o convite aí. Sai aí, entra aí de novo. Pronto. Deixa eu só atualizar aqui a internet do Rodrigo pra gente já começar. Bora lá. Bora lá, bora lá. Boa tarde, Sara. Quem mais está aí? Pronto! Alô? E aí, doutor Rodrigo? E aí, Aline, como vai, minha querida? Seja bem-vindo, meu amigo.
Prazer é Seja todo meu. bem-vindo. Nós estamos aqui inaugurando a Semana dos Especialistas e, assim, a sua abordagem aqui é essencial, com a responsabilidade de inaugurar a nossa semana. Eu falei para eles no início, né, que é uma oportunidade de você ficar cara a cara com o especialista, fazer perguntas, aqui o espaço é para isso, para a gente contribuir com essa, eu acho, tirar esse misticismo, né, em cima dos assuntos. Eu acho que falar com o especialista, falar com quem faz aquilo todo dia, acho que não tem nada melhor do que isso, né? Então, Rodrigo, pode te apresentar, seja bem-vindo, o espaço é seu, amigo. Muito obrigado, queria agradecer a todos aí os presentes, a doutora Aline Laredo, que é a nossa amiga, que é quem me introduziu basicamente também ao mundo do cálculo externo do escritório que eu trabalhava, né? Então, ela meio que me amadrinhou nesse mundo. E, assim, é algo que, assim, a minha formação, eu sou gestor financeiro, fiz faculdade de matemática até o 5º período, eu não colei grau em matemática, e atualmente eu sou estudante de Direito. Eu trabalho no escritório jurídico já desde 2014, e comecei a fazer essa parte de cálculos, porque eu sempre tive afinidade com os números, até porque eu sou da área de exatas. E depois disso comecei a pegar gosto pela coisa, comecei a entender o mundo jurídico, comecei a fazer a faculdade, isso me ajudou muito nas leituras de acórdão, de sentença, interpretação de texto. E quando, de repente, eu comecei a fazer os cálculos no escritório, até que a Aline descobriu que eu fazia cálculo no escritório, e falou, e aí, você faz para mim? Eu falei, faço. Tem alguém que quer? Você pode me indicar? Posso indicar você? Pode. Aí eu não parei, graças a Deus, hoje eu estou aí em 5 estados, estou em São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará, Maranhão, Amazonas, e, graças a Deus, crescendo cada dia mais. Muito obrigado, meu amigo. Amigos, o Rodrigo ele é especialista em PJE Calc. Ele entende de toda aquela artimanha do PJE Calc. E o objetivo principal aqui, que eu aliei antes com o Rodrigo, primeiro é a gente entender o que é e o que não é o PJE Calc. Então, eu já montei um curso de PJE Calc com o Rodrigo, acho que foi ano passado, né, Rodrigo? Eu fiz a parte de... No retrasado, eu fiz a parte de cálculos trabalhistas... Eu fiz a parte de cálculos trabalhistas básicos, e aí o Rodrigo entrou colocando esses cálculos dentro do PJE Calc, tá? Exatamente. Então, assim, a primeira barreira que eu acho que tem que ser quebrada aqui é muitas pessoas acham que o PJE Calc é um sistema de calculadora eletrônica online, e não é. Não é. Não tem nada a ver o PJE Calc com aquela calculadora lá do tribunal, do TJ, vários TJs têm calculadoras maravilhosas, não tem nada a ver com isso. O segundo ponto, que eu acho que é a outra grande barreira, que eu quero que o Rodrigo fale nisso, é que quem não sabe fazer cálculo, quem não entende de cálculo trabalhista, quem não sabe como chegar no valor de uma hora extra, também não vai saber fazer cálculo no PJE Calc. É isso que eu quero que o Rodrigo traga. Você já tem que entender o cálculo trabalhista para você conseguir preencher as abas. E eu acho que o Rodrigo ele é a pessoa perfeita para isso, por isso que eu escolhi ele como especialista para representar o PJE Calc aqui dentro. Por quê? Porque ele tem uma experiência absurda em escritório de advocacia trabalhista, tá? Ele trabalha lá no Romão e Siqueira. É Siqueira e Romão? Romão e Siqueira. Romão e Siqueira. Romão e Siqueira. Eles atuam quase exclusivamente com atividade reclamante. Então, ele já faz, né, os cálculos ali da petição inicial. E o Rodrigo está super íntimo com as expressões acórdão, embargo, petição, emenda. Então, a gente praticamente manda o número do processo para ele e dali ele faz o serviço. Aí a gente vai, lê, vê se entendeu, ele está sempre disposto a explicar para a gente. Então, Rodrigo, eu queria que tu começasse pontuando isso. A questão do o que é o PJE, explica pra gente se ele é um sistema, ele é um software, ele tem que ser instalado, eu tenho que ter um computador só para isso, eu consigo fazer isso com facilidade, as tabelas já vêm junto, como é que é isso? O PJE Calc, ele nasce da necessidade que o Conselho Superior de Justiça do Trabalho encontrou em padronizar o sistema de cálculos. Porque, como bem disse a doutora, nós temos vários sites aí de cálculos online, cálculo.net, cálculo.com, cálculo trabalhista, e cada um com a sua forma de expressão, a sua forma de cálculo e a sua forma de apresentação de cálculo.
Então, aquilo, de certo modo, e sem contar as tabelas de Excel, os programas de escritórios de contabilidade, que às vezes não traziam uma informação clara, não trazia a informação que você realmente precisava para você poder fazer uma leitura, uma interpretação daquele cálculo e poder impugná-lo ou fazer anuência a ele, né? Então, houve a pedido do Conselho Superior, houve o pedido para o TRT, para a informática do TRT-8, e eles começaram a fazer o PJ Calc Cidadão. O PJ Calc Cidadão, ele é um programa? Sim, ele é um software livre, ou seja, você pode instalar ele em qualquer computador, mas ele é limitado ao ambiente Windows. Ah, Rodrigo, eu tenho um computador da Mac. Vai funcionar? Até o último fórum em que eu participei, não houve nenhuma mudança no sentido de que não vai funcionar em computador Mac. Infelizmente, ele funciona no ambiente Windows. E que computador que ele vai funcionar? Ele funciona no Windows 7, 8, 8.1 e o 10. Então, ele não precisa ter uma máquina super atualizada. Se você tiver o Windows 7 na sua máquina, o PJ Calc vai trabalhar. Só que como ele é um software livre, e ele foi feito no TRT-8, o que acontece? Cada uma das varas tem disponibilizado lá no site do TRT, tem lá o programa executável, você baixa, ele é um arquivo executável, você clica, ele vai instalar o programa e vai gerar um ícone na sua área de trabalho. Só que ele vem com a informação nativa. O que é informação nativa? Ele vem com a informação do TRT-8. Aí, cada um dos TRTs, de cada região, ele tem o seu arquivo de atualização, que é o arquivo que a gente chama arquivo de tabela auxiliar de serviços, que é um arquivo .idc. Em alguns lugares ele vem compactado, aí você tem que baixar e descompactar. Em outros ele vem direto, é um arquivinho .idc. Aí você abre o PJ Calc e atualiza. Calma. Eu falo rápido. Me freia uma água, porque é muita informação. Então, bora lá. Primeiro eu tenho que ter o meu computador que não seja um Mac. Eu preciso de um computador que trabalhe no sistema Windows para aceitar o software. Ok. E aí, onde que eu vou para conseguir este arquivo que tem esse... Acho que ele é um arquivo zipado, né? É um arquivo que vem zipado. No nosso TRT, ele vem... Onde vai esse arquivo? Esse arquivo ele vai estar no site do TRT da sua região. Aqui no TRT11 a gente tem? No TRT11 Deixa eu já entrar nele aqui. Onde é que eu acho ele aqui? Eu vou entrar aqui junto com você para a gente fazer um passo a passo juntos aqui. Bora, que o negócio aqui é ao vivo, vai. É ao vivo. Ao vivo é assim. Quem sabe faz ao vivo. Você entra no site do TRT11. Tá, entrei. Né? Aí você vai clicar em PJE. No canto direito vai ter o botão PJE. Tá. Entrou no PJE, você vai rolar lá para baixo. Vai estar lá primeiro grau, acesso processual, segundo grau. Vai ter lá PJ Calc. Você clica no PJ Calc. Clicou no PJ Calc, ele vai abrir uma tabela onde vai ter uma história. Peraí, que eu ainda não achei aqui o meu PJ Calc. Lá para baixo. Rola lá para baixo. Mas é que eu já tenho ele instalado aqui. Será que vai... Não. Não se preocupe em instalar ele agora. Ah, eu não vou instalar, só quero achar. Tá. Aí você vai ter aqui, ele vai trazer um resuminho falando aqui, que é o sistema de cálculo trabalhista desenvolvido pela Secretaria de Tecnologia, uma história curta. Aí logo abaixo ele vem instalando o PJ Calc Cidadão, ele vai trazer a informação, o instalador, e logo abaixo ele vai ter a tabela auxiliar. Essa tabela auxiliar essa tabelinha aqui. Essa tabela que você tem que, todo mês, atualizar no seu PJ Calc. Ela é lançada entre o quarto e o quinto, entre o quarto e o sétimo dia útil, ele é atualizado no sistema. Mas por que eu falo dentro dos... Não, mas peraí, eu vou lá e baixo aqui, aí ele se instala no meu computador. Não, você baixa ele e ele vai estar lá paradinho. Aí você tem que ir no PJ Calc e fazer a atualização dele. Você puxa, você importa. Você faz o download do site. Isso. Então, aí. Vamos lá. Você entrou no site TRT11,
instalou, já tem o seu PJ Calc instalado na sua máquina. Baixou a tabela auxiliar, descompacta essa tabela auxiliar, tira o arquivinho que essa tabela auxiliar que está dentro ali do download que eu fiz. Exatamente. Aí você tirou essa tabela auxiliar, não, calma. Você tirou essa tabela auxiliar, você vai abrir o PJ Calc, porque essa tabela é um arquivo de sistema. Você não consegue, ele não é uma tabelinha bonitinha em PDF, não. Ele é um arquivo de sistema. Ele é um arquivo que alimenta o sistema do PJ Calc. Muitos alunos então, assim, trocando em miúdo, a dificuldade começa a instalar o programa, né? Assim, falando parece ser muito mais difícil. Mas eu vou estar disponibilizando para você, aí você vai lançar, você vai jogar lá nos seus grupos, um vídeo passo a passo. Eu estou montando esse vídeo passo a passo. É o primeiro brinde que vai para vocês, é esse daí. É um brinde que eu vou ensinar você a fazer o quê? Você baixar o seu PJ Calc, você instalar o seu PJ Calc e você atualizar o seu PJ Calc. E por que é importante você saber isso? Porque, como eu falei para vocês, cada TRT tem sua tabela própria. Se eu tenho aqui no Amazonas, o TRT 11, ele vai trazer as datas de feriados nacionais, estaduais e municipais. Estaduais e municipais do Amazonas. Aí, como por exemplo, eu trabalho para outros TRTs. Por exemplo, o TRT 16, que é o TRT do Maranhão. O que acontece? Eu tenho que ter outro PJ Calc, ou seja, eu tenho que ter 2 PJ Calcs instalados na minha máquina. E no PJ Calc do TRT do Maranhão, eu vou entrar no site do TRT 16 e vou baixar a tabela auxiliar do TRT 16. Acho que agora ficou claro. Olha, quero só registrar a entrada aqui da nossa diva Nicole Torres, que também é fera aqui no nosso PJE. E a Nicole já avisou, não é difícil não. É fácil fazer a instalação e atualização das tabelas. Com o vídeo do Rodrigo vai ficar super fácil. É isso aí, minha amiga. Eu acho que a primeira barreira que a gente quebra aqui, né, Rodrigo, é o fato de que o advogado ele tem que ter essa inteligência digital, esse manejo digital. Não dá pra gente virar as costas, porque eu tenho que baixar, porque tem que aprender, né? Então, quer dizer, a não ser que você seja uma banca muito grande, o que não é o caso da maioria, que a grande maioria, especialmente o jovem advogado, que ele por ele próprio, ele tem que ter essa destreza. Ele tem que ter esse conhecimento, ele tem que saber fazer uma atualização de sistema, ele tem que saber fazer salvar em rede, ele tem que saber compactar, descompactar, salvar o arquivo em PDF-A para que ele possa fazer juntada junto ao PJE, saber mexer no PJE e no PJ Calc, ou seja, ele tem que ter um conhecimento de informática. Né? Outra coisa que poucas pessoas dão valor é essa ferramenta aqui, o celular. Porque hoje você, no celular, através de uma conta, vamos supor, pode ser a conta Google, pode ser a conta da Microsoft, né, que é o OneDrive, você pode levar todo o seu escritório com você no seu bolso. Ou seja, se você está na rua, um companheiro seu lá de serviço está, puxa, eu precisava daquela petição, cara, ou precisava que você mudasse essa petição para mim. Você consegue em qualquer momento parar, em outro computador, baixar aquele arquivo, editá-lo e enviar ao mesmo tempo para o seu colega, ou no pior das hipóteses, fazer no próprio celular. É meio desconfortável, mas dá para você fazer. E está aqui na sua mão, e todo mundo tem isso. Né? Tem uma ferramenta gigantesca no bolso e não faz noção disso. A Nicole botou aqui, né? Tem que perder o medo e meter a cara. A prática leva à perfeição. Eu acho assim, é igual que eu digo para o pessoal lá no Cafeína. A primeira coisa a fazer é dizer sim para a tecnologia. Enquanto você estiver batendo a cabeça e não gosto, não quero, mas eu nunca precisei fazer isso. Mas agora precisa. Agora não dá mais para só saber cálculo. Agora eu tenho que ter um conhecimento básico, que é como a Nicole disse. Parece, né, esse bicho de 12 cabeças, mas ele só tem 1 ou 2 cabeças no máximo. E quando você começa a usar aquilo ali, ele vai zerando as cabeças dele e aquilo vai ficando simples. Mas o medo do desconhecido, a barreira que a gente cria de, sério que eu vou ter que fazer isso também,
Vai, porque senão vai ficar para trás, e aí não adianta dizer que o mercado está saturado, o mercado isso, se você continua dizendo não para as ferramentas que são extremamente essenciais. Bom, Rodrigo, bora lá que eu acabei te cortando. Então você vai fazer um vídeo pra gente, ensinando a gente... esse vídeo do passo a passo. Eu vou entrar no site do TRT11, vou baixar, vou instalar o PJ Calc. Vai ser um vídeo um pouco longo, mas vai ser um vídeo assim, educacional. Né? Mas não tem assim, problema. O mais importante, o que eu quero deixar claro para todo mundo é o seguinte: se você advoga para mais de uma região, você tem que necessariamente ter mais de um PJ Calc. Isso também eu vou mostrar nesse videozinho, os macetezinhos de entrar e sair. Mas ou seja, existe a ferramenta deve ser utilizada. Só cabe a gente se adequar agora às realidades da advocacia. A tecnologia está aí, cada vez mais. Agora já estamos tendo sustentações oral online. Estamos tendo inaugurais, né? Audiências inaugurais online. E tudo isso foi surgindo e são tecnologias que vieram para ficar. Vieram para ficar e não tem muito o que se discutir. Tem que ir atrás, tem que se adequar, tem que se especializar sim. Beleza. Então, bora lá, Rodrigo. E aí, então, assim, se eu advogo só aqui no TRT11, me basta ser só as minhas tabelinhas de atualização aqui do TRT11, né? Se eu estou lá no TRT2, no 15, é a mesma coisa. Se eu tenho processos no TRT11, no 8 e no 12 e tal, eu vou precisar ter um PJE Calc para cada TRT, seria isso? Isso, você tem que ter um PJ Calc para cada TRT. Você abre uma pastinha, isso eu vou explicar no vídeo, você abre uma pastinha para cada um dos PJ Calcs, instala ele dentro de cada pastinha e vida que segue. Ótimo. Agora, bora lá. Próximo passo. Instalei, né? Só um adendo aqui, eu vi a Márcia Drummond, ela está perguntando se eu sou parente da professora Mayra Infante, que ela também ensina cálculos trabalhistas e também ensina PJ Calc. Não, eu não sou parente dela, pelo menos não que eu saiba, mas pelo menos está vendo que todo infante já é envolvido com cálculo trabalhista. Então, eu não sou parente dela, mas somos infantes e somos todos do cálculo trabalhista. Ótimo. Vai. Pronto. Então, bora lá, Rodrigo. Instalei aqui o meu PJE, só trabalho aqui no TRT11, bora facilitar aqui o exemplo, né? E aí, qual é o próximo passo? Como é que eu vou ter que pegar a minha petição inicial? O que mais que eu preciso saber ali dentro? O que é principal que eu preciso saber para eu começar a usar as abas? Como é que ele é? Eu tenho que preencher antes? Eu tenho que preencher depois? Como é que ele é? Aline, assim, o PJ Calc, ele não é uma calculadora simples, e também ele não é uma planilha de Excel, mas ele é o melhor desses mundos. Porque se a gente pensar o seguinte, calculadora faz certo o cálculo em formato errado. Então não é o sistema que faz a informação, o cálculo errado. É você que não soube alimentar o sistema com as informações corretas. É aí que eu queria chegar. Então, a primeira coisa que você tem que saber, antes de você abrir o PJ Calc, seja na sua petição inicial, seja numa liquidação de sentença, o que eu quero? Quais são os meus pleitos? Quais são as informações que eu vou extrair dele? Então, se é uma petição inicial, quais são os pleitos que vai ter aquela petição inicial? São verbas decisórias, aviso prévio, 13º, férias, saldo de salário, salário retido, horas extras que não foram pagas, dano moral. Tudo isso você vai fazer normalmente. Uma coisa também que eu queria deixar aqui claro, e até a doutora Nicole que está aí, se ela puder nos ajudar, é assim, muita gente tem perguntado, Rodrigo, como é que eu vou juntar o cálculo do PJE na inicial? É simples, você vai, como eu falei, primeiro, faz a sua lista de quais são os pleitos que você vai pedir. Aí você entra no PJ Calc e não dá para explicar assim, até sem mostrar o PJ Calc, fica muito vago. Sem o sistema, ele fica vago, mas você vai lá, seleciona, vai informar
qual é o salário da pessoa, né? A faixa salarial dele. Aí você vai colocar as verbas que você quer e vai ter algumas parametrizações mais específicas, como, por exemplo, ele recebeu o 13º todo período? Ah, sim, ele recebeu o 13º todo período. Então, eu não vou cobrar isso, eu vou desabilitar essa função para que o sistema entenda que, por exemplo, 13º, como eu falei, a pessoa trabalhou um período grande, ela tem lá 5 anos. Então, mas ela recebeu os 5 anos de 13º. Então, o que eu vou fazer? O PJCalc vai entender assim, ele tem 5 anos de 13º. E vai mostrar para você esses 5 anos. Aí você vai desabilitar. Tem um flag, um checkbox, em que você fala assim, esse ano ele recebeu, esse ano ele recebeu, esse ano ele recebeu, esse ano ele recebeu, ele só vai receber o proporcional. Beleza, aí o PJCalc vai desconsiderar aqueles anos anteriores. Entendeu? Perfeito. O que eu acho importante aqui, pessoal, é vocês entenderem que o PJCalc ele é um sistema inteligente, mas ele não é uma calculadora. Então, quando eu digo que a gente tem que aprender a usar o PJCalc, é aprender a usar qual é o raciocínio lógico que ele usa ali dentro. Então, por exemplo, o que o Rodrigo ensina no curso, quando ele dá o curso de PJCalc? Ele vai te dizer assim, esta linha aqui precisa estar marcada ou precisa estar desmarcada. Porque se a linha do 13º estiver marcada, só um exemplo aleatório, o PJCalc vai entender que ele deve calcular o 13º dos últimos 5 anos. Ou exatamente. A gente vai entender, desmarque aqui para que o PJCalc entenda de uma forma ou de outra. Isso é que é aprender a usar o sistema, porque se você não fizer o dever de casa, se você não preencher as abas, clicando, marcando e desmarcando no local correto, o cálculo vai dar uma loucura. E depois você vai passar mais tempo voltando às abas para procurar o que você errou, do que exatamente, do que mais tempo que você usou para fazer o cálculo. O PJCalc ele vai partir da premissa que é o seguinte, devo tudo. Então ele vai demonstrar todo o período de férias, todo o período de 13º, todo o período de saldo de salário, todo o período de salário retido. Ele vai contar como se fosse de todo o pacto laboral. Então você tem que adequar, você tem que filtrar essas informações. Para dizer o que você vai querer dele, né, Rodrigo? Exatamente. Do mesmo tempo que pode ser que sim, de repente é um período curto que está devendo tudo, mas pode ser um período que a pessoa trabalhou ali 5 anos, 6 anos, e não deveu tudo, ele deve só ali 1 mês, 2 meses, então você tem que parametrizar essas informações dentro do PJCalc. Exato. Rodrigo, a Márcia perguntou aqui sobre a planilha do Excel. A Alice até respondeu que não cabe. Não dá para copiar a planilha do Excel para lá. As informações elas têm que ser feitas dentro do PJE. Você vai abrindo aba por aba, clicando, marcando, ocultando, dizendo se você vai precisar daquilo ali ou não, tá? Não dá para copia e cola e joga lá no PJCalc. Justamente por não isso. Dá. Mas dá para fazer uma coisa, que até acho que é um ponto que a gente ia abordar, acabou de se antecipando. Dá para você copiar toda a planilha do Excel para o PJCalc? Não dá. Tá? Não dá. Porém, algumas partes dá. Como, por exemplo, cartão de ponto. Sim. As grandes empresas, né? Não necessariamente grandes empresas, uma empresa que tenha minimamente mais de que 20 funcionários, ela tem a obrigação de fazer a marcação de ponto, né? Seja manual ou com a máquina eletrônica. E se tiver a máquina eletrônica, tem como a própria máquina te dar um relatório informando o cartão de ponto daquele funcionário. Só botar o pendrive, né? Ele puxa. Ele puxa. Então, o que acontece? São os arquivos CSV, que são arquivos de sistema. Então, uma coisa que a gente tem que começar a pensar agora, no PJCalc, com o PJCalc, é o seguinte. Se a pessoa tinha direito a receber horas extras, e a empresa vai juntar cartão de ponto, você pode e deve pedir na sua petição que seja enviado para a vara, para que a vara envie para o advogado reclamante poder fazer a petição dele, o arquivo CSV de todo o período laboral daquele
daquele funcionário. E a empresa tem isso em mãos. Porque Tem. se a empresa tem o relógio de ponto digital, ela tem que ter isso mantido, guardado, arquivado, de alguma maneira. É porque Então, o não tem relógio como. de ponto digital, ele vem junto com um software que administra esse relógio de ponto Exatamente. digital. Então, no software do relógio de ponto digital, por exemplo, quando tem fiscalização do trabalho, o fiscal só enfia o pendrive. Vai baixando, Exatamente. vai baixando, vai baixando. Então, é esse que é o arquivo que o Rodrigo falou o nome. Como é o nome, Rodrigo, que eu vou digitar aqui? CSV? É o arquivo CSV. *.csv. Asterisco. O asterisco porque pode ser qualquer nome, né, que a empresa, que o software que é da pessoa te demandar, e o CSV é o arquivo de sistema. Outra coisa que a gente vai ter que entender também é se habituar a essas nomenclaturas, como ponto .pdf, ponto .csv, ponto .doc, que são os arquivos de sistema de cada uma. Por exemplo, hoje você vê um ponto .doc, você sabe que é um arquivo do Word. Você vê um ponto .xls, você sabe que é um arquivo do Excel. Então, o PJ Calc, isso era para a gente falar mais para frente, mas eu estou aproveitando essa deixa, mas a gente volta. Ele também tem um arquivo de sistema próprio. E esse arquivo se chama arquivo PJC. E é desse cara que ele é o cara mais importante, porque é esse arquivinho, .pjc, que você vai inserir no seu processo no site do PJE. É ele que vai alimentar o cálculo. É que o sistema do PJE, que é o que a gente usa para peticionar no seu trabalho, ele está sendo adaptado para receber essa obrigatoriedade a partir do dia 1º de julho. Inclusive, eu tive uma reunião aqui essa semana e depois eu até perguntei deles lá. Eles disseram que ainda não está funcionando, que eles estão fazendo testes. Então, vai surgir um botãozinho ali para que você importe ou exporte. Não, você vai exportar do PJE Calc para ele entrar direto no PJE Sistema. É isso, né? Então, talvez essa modificação seja feita inicialmente para o sistema dos servidores. Porque existem dois PJ Calc. Existe o PJE Calc do servidor, que é servidores e magistrados que fazem uso, e existe o PJ Calc cidadão, que o próprio nome já fala, é para nós que não somos servidores, fazemos o uso. Esse link entre um PJE e o PJE Calc e o PJE, nos servidores eu acredito que vai ser direto. Para nós, eu acredito que ainda não. Porque ainda não está pronto, eu perguntei dele. Tá aí, a Nicole disse, ó. Eu falei com ele, foi semana passada a reunião, esse doutor ainda está em teste, não está pronto. Está em teste. E outra coisa, por que é importante você saber instalar e desinstalar o PJ Calc? Porque ele é uma ferramenta que ele está em franca evolução. Ele vem sendo testado desde 2016 e de lá para cá já são 8 atualizações. Ele começou com 2.4.0 e hoje ele está na 2.5.6. Ele foi evoluindo, foi evoluindo. Então agora, ele indo à prova mesmo, indo o que está em teste é o nosso, é o 2.5.6. E o que vai acontecer é o seguinte, ele vai dar alguns erros? Vai. Por quê? Porque agora que ele está sendo posto à prova mesmo, está sendo jogado no fogo para fazer valia. Então, vamos ter problemas tanto com o PJ Calc quanto com o site do PJE. Porque o arquivo PJC, por exemplo, eu faz algum tempo que eu não tenho peticionado no PJC, talvez a Nicole saiba me responda melhor essa questão, que é a seguinte, quando você faz a juntada, como que você vai fazer a juntada do cálculo? Você vai fazer uma petição informando que está juntando o cálculo. E como vai ser isso? Vai ser tanto para a petição inicial, quanto para a liquidação de sentença. Porque ainda na petição inicial não está disponibilizado você juntar o arquivo PJC. Não tem. Então você vai fazer uma emenda inicial. Na sua petição inicial, inicialmente não muda nada. Você vai fazer sua petição inicial e vai colocar lá valores líquidos. Aviso prévio tanto, 13º tanto, férias tanto, bonitinho, e a somatória. Essas informações você vai pegar do PJ Calc que vai alimentar a sua petição. Petição inicial. Isso. Aí juntou, deu a entrada na petição inicial, você vai fazer uma emenda inicial
juntando o arquivo PJC. Aí você vai lá, junta o arquivo, lá, vai peticionar, junta o arquivo, aí você vai clicar em anexo. Aí no que ele vai clicar em anexo, você vai juntar o arquivo PDF do cálculo. E quando você clica lá, tem lá manifestação, razões finais, que são aquela abinha, vai ter lá planilha de cálculo. Porque não tem ainda, né? Esse que foi o bafafá da última reunião. Então, até a última vez que eu peticionei, essa função estava lá. Não na petição inicial. Mas não, eu tô falando da petição inicial, entendeu? Não, quando a gente coloca a inicial você vai ter que fazer uma emenda inicial. Você vai ter que fazer uma emenda inicial. Isso, por enquanto, é certo. Você vai ter que fazer uma emenda inicial. O que você vai fazer? Na sua petição inicial, continuará do jeito que ela é. Vai ter lá o peito líquido e o peito líquido. Não vai mudar. Entendi. Só que daí a informação que você vai jogar na sua petição é a informação que você tirou do relatório. Que já tirou do relatório, tá? Que você já fez no seu PJCalc. Já fez no PJCalc, tá. Aí você juntou a petição inicial, você vai fazer a emenda inicial. Aí é nesse momento que você vai alimentar o sistema com o arquivo PJC. Porque quando ele puxa emenda, ele abre? Aí ele vai abrir a aba de anexo. Aí você vai juntar a petição de emenda e um anexo. Aí quando você clica em anexo, você junta o PDF do PJCalc. Aí ele vai mostrar o que é esse anexo. É um extrato, é um RG, é uma planilha de cálculo. Quando você clica em planilha de cálculo, aí ele libera. Tem na inicial sim, só não está funcionando o botão, mas ele já existe. Pois então, ó, tem o botão, ele já tem na não está funcionando. Eu não tinha visto ainda. Porque lá no comitê gestor disseram que não dava ainda para anexar por inicial, que eles estavam testando. Ou seja, daí você mas o botão pelo menos já existe. Ele já existe e não está funcionando. Se não está funcionando, o que eu recomendo? Faça emenda inicial. Entendi. Até que aconteça a normalização do sistema. Vai acontecer a normalização do sistema. Isso é inevitável. Mas até lá, a gente vai ter que ir trabalhando do jeito que dá. Se não funcionar o botão, não se preocupe, emenda inicial. Simples assim. Entendi. Ele realmente só, aqui, a gente está dizendo, ele realmente só não está habilitado, Então ele ainda não tá funcionando, né? Mas eu acredito que realmente deve ser só um período de adaptação do próprio sistema. Se eu não me engano, a resolução ela é de outubro, não é? De 2019? Outubro de 19. Outubro de 2019, então se a gente for pensar, é pouco tempo, né? Assim, na verdade, a primeira resolução, ela é de março de 2017. Em março de 2017 saiu ela já foi prorrogada. A história foi assim. Eu lembro bem. Ela já foi prorrogada. Eu lembro bem desse dia porque eu estava no aeroporto, indo para São Paulo visitar os meus pais. Aí, de repente, uma amiga minha chamada Aline Laredo me liga, falando: amigo, saiu uma resolução aqui, vai ser obrigatório o uso do PJCalc a partir de 1º de janeiro de 2020. Vamos fazer um curso? Falei, bora fazer o curso. Aí eu entrei no avião e comecei a fazer a aula. Montei o curso dentro do avião, trabalhando ali. E aí, quando foi agora em 25 de outubro de 2019... ela sofreu postergação da data. Ela sofreu a prorrogação de 1º de janeiro para 1º de julho. De julho, Então, essa adequação está vindo desde 2017. E tanto que eu falei hoje nos grupos do WhatsApp, quem ainda não entrou, gente, tem 2 grupos de WhatsApp que eu alimento com informações diárias sobre PJE, sobre essas resoluções. Quem quiser participar ainda tem vaga nos grupos de WhatsApp, é só entrar lá na minha bio do Instagram, lá não tem meu rostinho, tem um linkzinho azul, entra, você já vai clicar, vai cair dentro do grupo. Eu mandei essa resolução lá no grupo, a de outubro de 2019, mostrei lá o parágrafo, tá até grifado, onde fala da obrigatoriedade para todo e qualquer cálculo. Tá aqui a Nicole, a gente tá até discutindo isso outro dia, né, Nick? Aí eu disse, gente, é realmente obrigatória a petição inicial? Aí a Nicole veio, me mostrou lá e disse, Aline, é para todo e qualquer cálculo. Todo e qualquer cálculo não tem exceção. Então, vai entrar para a petição inicial também. E aí, dentro lá da resolução,
Foi muito engraçado porque o pessoal estava discutindo a legalidade dessa resolução. Assim, não é ponto para cá, mas só para a gente questionar, né? Como é que vai ser isso na prática? Será que os juízes realmente vão indeferir aquilo ali se não vier na petição inicial? Será que tem uns juízes que vão, tipo, solicitar uma emenda, acatar a petição inicial ainda sem o PJE-CALC, deixar ali para execução, porque em tese é só uma resolução, seria um ato de... Como é que eles chamam? Não é ordem, é um ato de... Como é que eles chamam? De orientação. De orientação, entendeu? Mas eu entendo que ele é obrigatório, né? Estava falando com a Nicole, sim. Também a Nicole entende da mesma forma. Deixa eu ver o que a Nick botou aqui. No anexo, você coloca o arquivo do cálculo em PDF, seleciona a opção planilha de cálculos. Aí abre o campo para anexar o PJC, anexar o PJC. Que é esse arquivozinho aí que o Rodrigo estava falando. O problema é que quando você tenta anexar o PJC... Ele dá erro. Ele dá erro. Então deve ser isso que eles estão ajustando, né? O que acontece, Aline? Quem manda é o arquivo PJC. Você tem que juntar o PDF para poder liberar você fazer a juntada do arquivo PJC. Então, se você juntar só aquela planilha de cálculo, você não juntou o cálculo. Por quê? Olha a diferença de você falar com o especialista. Vai, Rodrigo, de novo, fica muito informação. O arquivo PJC, ele é um arquivo de sistema. Tá. E ele vai alimentar, se você entrar hoje no site lá do PJE, a última aba do lado direito chama-se aba cálculo. Tá. Ele alimenta essa aba cálculo. E essa aba cálculo vai demonstrar os pleitos líquidos que você quer. Vai mostrar todos os valores, linha por linha. Então, tanto o magistrado quanto o advogado do reclamante e da reclamada vão ter acesso a essa informação. Entendeu? Já vai saber que aquela inicial ali começou com tantos mil reais. Entendeu? Aqui a Ana Cláudia está colocando que eles deveriam prorrogar. Eu concordo, eu acho que deveria prorrogar, pelo menos até o tribunal ter as ferramentas corretas para receber isso. Porque toda eu concordo que deveria ser prorrogado pelo simples fato de, como a doutora Nicole colocou aí nos comentários, e que está tendo muito erro. Teve uma temporada que estava funcionando redondinho. Aí quando houve eu lembro benzinho, era quando o PJE passou do IP para o Aroeira, a versão IP para a versão Aroeira, ela parou de funcionar. Ela abre, na hora que você junta o PJC, ele dá erro. Ele trava, ele dá erro, você não consegue assinar a petição, entendeu? Então, a Nicole está dizendo que está dando para tudo, não é só na inicial, não. Olha aí. Pois é. Ou seja, está tendo inconsistência do sistema, né? Eu acho também que a mudança em si já é dramática, né? Já é difícil, já é questão de adaptação. Mas se for só isso, tudo bem. Agora, você usar um sistema que vai dar erro, aí você não sabe se o erro é seu que fez errado ou se é o sistema que não está pronto para isso, eu acho que ele bagunça bem o meio de campo aí. Exatamente. Eu acredito que deveria, por exemplo, inicialmente ser obrigatório o cálculo em PDF. PDF exemplo, de PJE. Não vou aceitar, não será mais aceito o cálculo em Excel. Não será aceito mais o cálculo em programas de qualquer que não seja o PJ-Calc. Ou seja, aquele relatório bonitinho, todo parametrizado, porque fica fácil a compreensão, fica fácil a leitura. E com o passar do tempo, você faz a adequação a todo mundo conhecer o PJ-Calc, faria a adequação de todo mundo conhecer, fazer a leitura e interpretação do relatório do PJ-Calc, certo? Exato. E daí, somente daí, começar a fazer o uso da inserção do arquivo PJ-Calc. Olha, concordei total e oficial, acho que seria a melhor saída realmente. Amigos, enquanto isso, a gente não pode ficar comendo bola por aí, a gente tem que correr atrás de começar a aprender a usar esse PJE-Calc, tá? O que eu oriento aqui para vocês é que vocês já comecem a baixar o programa. Eu vou disponibilizar o vídeo que o Rodrigo prometeu aí pra gente, porque prometeu aqui na live, amiga, eu gravo, eu dou print, e o caboclo só se livra de mim quando ele me entrega.
Eu vou estar gravando, Tá? eu vou estar gravando Então, esse vídeo ainda hoje tá. à noite, entregando para você. Então, a gente tem que já pegar e tentar baixar o arquivo, já deixar ele prontinho ali. E aí, quer dizer, a gente não sabe se vai vir uma nova prorrogação aí ou não, eu acho que não, mas a gente já tem que começar a abrir. E, Rodrigo, me diz uma coisa, depois dele baixado, o que eu preciso atualizar as planilhas são mensais? Tem uma datazinha certa de atualização, fala pra gente. Sim, a tabela, ela vem todo mês, e ela, pelo menos no TRT11, eles costumam colocar entre o quarto e o sétimo dia útil. Eles sempre disponibilizam essa Tá. tabela lá. Então, por exemplo, lá está no dia 1º do mês. Vamos lá, 1º de julho. Ah, Rodrigo, 1º de julho, eu não tenho a tabela de julho. Relaxa. Faz seu cálculo, entrega seu cálculo, não perca seu prazo. A diferença vai ser, assim, de um mês para outro, a diferença é muito pouco. Agora, não pode acontecer assim, você está no mês de julho e o seu PJ Calc está atualizado com o mês de janeiro. Aí você tem uma defasagem muito grande. Uma defasagem grande, entendi. Entendeu? Mas aí então, seria criar esse hábito de já do quarto ao sétimo dia útil, baixar a atualização das tabelas. E eu baixo ela lá mesmo, Rodrigo, lá dentro do site do tribunal? Pronto, exatamente. Aí o Rodrigo já vai ensinar pra gente no vídeo. Todo mês ele está disponível lá. Isso aí, isso é certo e certo. Olha só, gente, outra coisa, vou fazer uma pontuação aqui. O seguinte, com essa exigência do PJE Calc, isso cria um novo nicho de mercado. Então, quem quiser começar a produzir isso aí, a gente tem que ter visão 360. A gente tem que entender aqui que a nossa advocacia é nosso negócio. Então, se de repente você já aprendeu a usar o PJE Calc, você já sabe usar, mesmo que o sistema do PJE não esteja ainda está em teste, blá, blá, já avisa para todo mundo que você sabe fazer esses cálculos, porque é um serviço que você pode fornecer. Por exemplo, tem muito advogado que não atua exclusivamente na trabalhista, mas faz um caso trabalhista aqui, outro acolá. Esse advogado talvez não tenha interesse em se dedicar a aprender, a atualizar a planilha para fazer 1 ou 2 processos de reclamante por ano. Então, esse advogado, com certeza, ele vai buscar contratar escritórios ou advogados autônomos que estejam disponíveis para prestar esse serviço. Então, olha, vamos abrir o olho para isso aí, porque isso daí é um nicho de mercado. Vanilton! Fala, doutor Vanilton, nem tinha te visto aí. Olha aí, o Vanilton já vai contratar aqui o doutor Infante para fazer a atualização de cálculos dele, tá, gente? Demorou, Vanilton, liga para mim. Lembrando que a gente tem que saber fazer cálculo trabalhista para aprender a utilizar a inteligência artificial do sistema do PJE Calc. Uma coisa não exclui a outra. Aí, o que a gente tem que fazer? Dizer sim para a tecnologia e abrir a cabeça. Pegar ali, tentar destravar um arquivo, instalar, saber o que é um ponto doc, ponto Excel, ponto não sei o que. A gente tem que ficar íntimo com isso aí. Tem que quebrar. Não tem mais como voltar atrás. Agora é daqui para frente. Então, fiquem abertos aí nesse olho, nesse nicho de mercado que já chegou, tá? Ele já chegou. Eu estou tentando aqui ver, eu estou aqui tentando trazer para vocês algumas coisas mais práticas, só que realmente a gente precisaria do sistema, né? Compartilhar a tela do PJE Calc para a gente fazendo um passo a passo. Mas daqui a pouco eu vou já alinhar com o Rodrigo isso aí, para a gente tentar fazer uma aula pelo Zoom, onde ele consiga compartilhar a tela dele, para a gente ir mostrando para vocês onde são as abas, que são as abas principais para a gente fazer esse trabalho, né, Rodrigo? Rodrigo, me diz um negócio. Me diz um negócio. Fazendo assim, a gente tem um pouquinho mais de 10 minutos aqui de live ainda. 8. Me diz uma coisa, fazendo um resumo assim, o que você teria assim, olha, isso é bom de usar o PJE Calc, prós e contras do PJE Calc. Você conseguiria dizer aí pra gente? Os prós, eu acho que vai ter a celeridade, isso eu não duvido, entendeu? Porque todo mundo vai estar falando a mesma língua. Todo mundo vai estar falando a mesma língua. Todo mundo vai ter o mesmo padrão de tabela, o mesmo padrão de parametrização. Você vai olhar, você vai conseguir ler, vai conseguir fazer uma leitura do PJE Calc para poder fazer uma impugnação devida ou
ou concordar com o cálculo apresentado seja o calculista da outra parte ou o calculista da vara. Tá. Não importa. Então, eu acho que esse é um ponto positivo. O outro ponto positivo que eu poderia falar aqui é a celeridade na fabricação do cálculo. Mas como eu falei para você, depois que você aprende a mexer com ele é muito intuitivo, ele vai bem. E quando você já sabe o que você quer pedir dele, o cálculo é rápido. É mais demorado você fazer a leitura e interpretação da sentença, do acórdão, da decisão, para montar, para você extrair ali o leite que você realmente quer. Essa é a parte demorada, essa é a parte mais difícil do PJ Calc. É a parte que vem antes dele. É saber o que você quer dele. O restante vai. Dentro do PJ Calc é muito fácil. Um ponto negativo é, como eu falei para você, ele é uma ferramenta que está em franco desenvolvimento. Ele tem falhas, sim, ele ainda não é 100%. E uma das falhas que eu acho que é a mais comum que eu posso falar para vocês é, por exemplo, quando estamos falando de abatimento de depósito recursal. De quê? Abatimento de depósito recursal. Tá. O juiz pede para que seja feito, ou a reclamada pede que seja feito o abatimento do depósito recursal para saber quanto fica de saldo remanescente. O PJ Calc não sabe fazer isso. Mas como assim, Rodrigo? Quer dizer que se eu colocar uma informação lá como pago, ele não vai abater? Sim, vai abater. Mas os juros que ele aplica não é os juros do banco. Então, o depósito recursal, que está na faixa de mais ou menos 9 mil, né? Vou falar só um valor redondo para ficar mais fácil aqui. Quando você atualiza no PJ Calc, dependendo dos juros do tempo que você foi feito o ajuizamento e que está contando os juros de mora ali, aqueles 9 mil pula para 15, pula para 18. Porque ele vai usar os juros do cálculo trabalhista. Do cálculo trabalhista. Não os juros do banco. Exato. E quando você faz o saque do depósito recursal, o saque recursal deu lá 10. Aí eu vou falar, o cálculo está errado. Não, gente, é uma limitação do sistema. Então, o que eu vejo que daí pode ser um pulo do gato, ou seja, reverter aquilo que é ruim para algo positivo, é que se a empresa está disponibilizando para você o depósito recursal, então que você faça o pedido do saque do depósito recursal, aí você faz o quê? O verdadeiro abatimento do depósito recursal. Exatamente, né? E pronto. Exatamente. Porque valor efetivamente sacado, o PJ Calc consegue calcular. Agora, valor hipotético, ele não consegue. Perfeito, Rodrigo. Olha só. Olha aqui, o Vanilton deixou uma pergunta. Imagino que as parcelas, itens, sejam pré-cadastradas. Mas se eu quiser inserir uma parcela ainda não cadastrada, uma nova tese, é possível inserir, Rodrigo? Sim, é possível. Lá você tem, realmente, como o Dr. Vanilton muito bem disse, um grande amigo, um grande abraço, inclusive, Vanilton. É assim, ele existe, quando você vai no campo verbas, ele vai ter 2 botões. Um botão vai ser manual e outro vai ser expresso. Dentro dessa verba expressa, ele tem as principais verbas que são mais usadas. Aviso prévio, 13º, adicional noturno, indenização por dano moral, indenização por dano material, né? Quer ver? Mas, bom, essas são uma delas. E a outra se chama manual, que ele vai abrir uma tela em branca para você e você parametriza ele conforme a necessidade que você quer. Então, sim, se eu tenho uma verba que não está dentro do campo expresso, eu posso, aí também já dando uma dica, dependendo da minha necessidade, eu posso simplesmente pegar uma verba que existe e adequo ela à minha necessidade, ou eu posso criar uma verba nova do zero. Olha só, a Nick botou aqui, esse abatimento, que é o recurso, né, que tu estás dizendo, é um problema. Os juízes mandam abater o recurso que ainda não foi pago ao reclamante, mas o sistema não tem essa possibilidade, realmente. Isso é que eu acho que é importante saber do sistema, porque quando você conhece o PJ Calc, você sabe dessas dificuldades aí, dessas limitações, como o Rodrigo falou. Então, se você não conhece isso aí, você vai jogando e não vai saber explicar, não vai saber achar um ponto de saída daquilo ali, como o Rodrigo disse. O ideal seria saque
o recurso, ou às vezes a gente conseguia consultar isso dentro da Caixa Econômica Federal. Eu não sei nem se ainda é possível. Antigamente a gente ia lá e pedia uma atualização de valores, né? Dava o CNPJ da empresa e aí a gente já sabia exatamente, até os centavos. Então, quer dizer, se a gente tem esse valor para jogar direto no PJE-Calc, aí o cálculo vem 100% ok. Mas se a gente não sabe dessa dificuldade, aí complica. Porque aí você não vai saber nem defender depois aquele caso. De onde saiu esses 15 mil? Se o meu recurso era 9... eu teria que, descontando o recursal, eu teria que pagar, vamos supor, eu tenho que pagar ali mais 20. Aí, de repente, eu tenho que pagar mais 30. Mas, peraí, por que eu tenho mais 30? Porque os juros, né? Os juros do depósito recursal não era o que foi apresentado na planilha. A diferença entre o valor apresentado no PJE-Calc e o valor que realmente rendeu no banco, eles são muito diferentes. Verdade. Amigos, olha só, coloquem as perguntas de vocês aí, esse assunto é extremamente interessante. O Rodrigo, ele é muito bom em PJE-Calc, vamos explorar o especialista aqui o quanto a gente puder. E outra coisa, quem estiver gostando dessa live, se essa live está sendo útil para você de alguma forma, eu peço que você faça um print aqui da gente, poste nos seus stories, pode me marcar ou marcar o Rodrigo, que a gente vai republicar esses prints para a gente divulgar cada vez mais o fato da necessidade da gente ter que entender essa inteligência artificial que está ali dentro do sistema do PJE-Calc. Amanhã quem vai estar aqui com a gente é a doutora Nicole Torres. Opa, Nick botou mais um comentário aqui. Eu peticiono informando que não é possível abater o que ainda não foi pago e informo o valor total do cálculo, o valor do depósito recursal e peço a citação para... olha aí, grande Nick contribuindo. Exatamente. É aquilo que ela falou, né? Você pede para que seja liberado o depósito recursal. Aí, havendo pagamento, a gente consegue fazer o quê? Atualização do cálculo, que é uma outra aba, que é uma outra função do PJE-Calc, que é o seguinte, ele gera o cálculo, e ele também gera um abatimento de pagamentos que você possa vir ter recebido, seja uma liberação de FGTS, seja uma liberação de depósito recursal, ou até mesmo um pagamento integral do processo. Então, esses valores reais, ele consegue descontar. Agora, esses valores hipotéticos, não. Perfeito. Então, já dá para fazer aqui como o Rodrigo e a Nicole colocaram aqui. Tem que trazer o Rodrigo depois do dia 1º de julho. Pra gente ver como é que vai ficar essa doideira, né, gente? Se eu não tiver papel de cálculo para fazer, eu venho. Né? Mas olha só, gente, realmente é criar intimidade, tá? Realmente criar intimidade com o sistema. A Márcia está perguntando aqui, doméstico sem cartão de ponto, Rodrigo. Deixa em branco com o que já está preenchido no item cartão de ponto? Como que é? Doméstico sem cartão de ponto. Deixa em branco o que já está preenchido no item cartão de ponto? Olha, eu não entendi a pergunta da Márcia direito, não. Eu também não entendi direito, não. Márcia, me procura, me chama um DM, me procura lá, depois eu ajudo você a resolver esse problema. Pronto, manda um direct para mim, Márcia, que aí eu encaminho para ele a dúvida, tá? Não tem problema. Amigos, a gente vai já encerrar, que o Instagram vai já derrubar a gente aqui. Quem gostou dessa live, se essa live foi útil para você, se você quer me mandar uma pergunta por direct para eu enviar para o Rodrigo, não tem problema, tá? A Nicole, depois do 1º de julho, bota live com o Rodrigo todo dia depois do Jornal Nacional. É verdade, gente, que o bicho vai pegar, tá? Tira um print aqui da live, posta nos stories, me marca o Cálculos Jurídicos, que é o Instagram do Rodrigo Infante, que a gente vai tentar ao máximo responder todas essas perguntas que vierem. Amanhã, na Semana dos Especialistas, a gente tem a super Nicole Torres, eu sou fã da Nicole demais. A Nicole é muito fera e ela vai falar amanhã pra gente sustentação oral, em especial aqui no nosso TRT, e a gente sempre dá uma pincelada sobre sustentação oral no TST também. A Nick vai falar sobre memoriais, o que é importante você apresentar lá na plenária, o que não é. E agora, né, a sustentação ainda por videoconferência, que eu confesso que eu amei. Tem horas que dá aquela complicaçãozinha ali de início, mas o resultado, na minha opinião, foi positivo. Então, espero vocês aqui amanhã, às 16 horas Manaus, 17 horas Brasília,
para a gente receber a especialista Nicole Torres com sustentação oral. Meu amigo, faça a sua despedida, que a gente vai cair em 10 segundos. Tá ok. Muito obrigado a todos, a minha amiga Aline Laredo, a todos que estão aqui assistindo. Qualquer dúvida, me procure nas minhas redes sociais, @cal